Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar verdadeiramente no seu coração e abençoe sua vida. Salmos capítulo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ouço o ruído das suas fortes correntes de tristeza que me encobrem, fazendo lembrar o barulho de grandes cachoeiras. Vocês já perceberam como uma pessoa, quando começa a fazer algo errado, parece que ela faz mais e mais coisas erradas? Parece que um erro vai chamando outro erro, até que não tenha mais jeito. Na Bíblia, temos um exemplo de um rei, mas não era qualquer rei. Estamos falando do rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Na primeira época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Vamos analisar todos os erros que Davi cometeu passo a passo e ver como um abismo chamou outro abismo na vida dele. Davi era um rei e uma vez por ano, na primavera, os reis saíam para a guerra. Mas Davi, desta vez, enviou Joabe para a guerra com seu exército. Primeiro erro de Davi: em tempo de guerra não se descansa. Isso vale para a nossa vida também. Quando estamos em tempo de batalhas ou guerras, podemos dizer assim, em nossa vida, não podemos descansar. Temos que estar em oração, jejuando, lendo a palavra, se fortalecendo, partindo para cima do inimigo. Mas Davi resolveu descansar justamente na época de batalhas. O diabo, que não é bobo nem nada, percebeu que o rei Davi ficou em casa e logo fez ele enxergar o que não devia. Davi viu uma mulher muito bonita, mas porém casada. Segundo o erro de Davi, um homem de Deus não pode ficar olhando mulher alheia. Se ela fosse solteira, tudo bem, porque um rei naquela época podia ter várias esposas. Mas ele soube que essa mulher era casada. E o pior, ele conhecia o marido. Vamos continuar a história. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos 4 e 5. Davi mandou que o trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Olha o que aconteceu. Terceiro erro de Davi: sabendo que a mulher era casada, deveria, como homem temente a Deus, pensar: a mulher é casada, já tem outras mulheres. Deixa essa mulher longe de mim. Mas ele não fez isso. Ele trouxe ela para perto e, o pior, teve relações com ela. Ou seja, cometeu um adultério e fez a mulher adulterar com o marido. O erro chamou mais outro erro, que foi a gravidez da mulher, para piorar mais ainda a situação dele. Davi poderia agora parar e pensar: que besteira que eu fiz. Tenho que compensar esse homem chamando Urias para poder reparar meu erro. Pedir perdão, falar com esse homem para ver se ele me perdoa. Foi um momento meu de fraqueza. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Davi resolveu armar para o homem pensar que engravidou sua própria esposa. Vejam uma coisa: a mulher se deitou com Davi, mas ela não ficou sabendo logo. A gravidez não aparece de um dia para o outro, não é verdade? Ninguém descobre do dia para a noite que ficou grávida. Se passaram pelo menos uns 2 ou 3 meses para
essa mulher saber disso. Nesse tempo, Davi teve todo o tempo para se arrepender do erro, mas não se arrependeu. Ele teve tempo mais do que suficiente para colocar a sua cabeça no lugar e colocar a sua vida em ordem, mas não fez. Às vezes, Deus nos dá tempo para a gente se consertar com Ele. Mas a pessoa é tão cabeça dura que ao invés de pedir perdão a Deus, ela faz coisa pior. Foi exatamente o que Davi fez. Ele, quando ficou sabendo da gravidez, pediu para chamar o Urias da guerra. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos do 6 ao 8. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envia-me Urias o Hitita. E Joabe o enviou a Davi. Enquanto Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Davi, nesse momento, não estava com pensamentos em Deus. Com certeza não. Ele estava com sua mente dominada pelo diabo. Aí você vai pensar assim: que isso, pastor? Como o senhor pode dizer isso? Como pode afirmar isso do rei Davi? Infelizmente, quando uma pessoa começa a errar, se ela não se consertar, o inimigo vai soprar no ouvido coisas erradas. E a mente da pessoa passa a ouvir a voz do diabo, ao invés de ouvir a voz de Deus. Davi estava maquinando algo em sua mente, que era fazer Urias deitar com a sua esposa para depois pensar que o filho era dele. Pergunto a vocês, esses pensamentos vinham de Deus ou do diabo? Deus não queria induzir Davi a fazer o que era errado. Por isso digo e afirmo que os pensamentos dele vinham do diabo. Davi, ao acordar, teve uma surpresa e ficou sabendo que o homem não foi para casa deitar com sua mulher. Mandou-o chamar e perguntou por que ele não foi. Ele disse: Joabe e seus soldados estão em batalha, e eu aqui iria me deitar com minha mulher? Longe de mim tal coisa. Este homem era honrado. Era um homem que pensava nos outros. Ele não pensava só em si mesmo. Ele poderia muito bem ter ido se deitar com a sua esposa, mas ele não fez. Ele era um homem honrado. Davi, mais uma vez, comete outro erro. Chama Urias para comer no palácio, mas veja o que ele fez. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 13. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para sua casa. Davi embriagou o homem, ou seja, fez o homem errar novamente, pois sabemos que a bebedeira é pecado. No Velho Testamento temos várias passagens em Provérbios falando sobre bebedeira, sobre embriaguez, mas não vou entrar nesse assunto agora. Aqui, Davi cometeu mais um erro, para poder fazer o homem se deitar com sua esposa. Mas o homem não foi, e acabou ficando na porta do palácio. Tudo estava contra Davi, e ele não estava percebendo o erro que ele estava cometendo. Aí vem o pior erro de Davi. Sua mente estava tão dominada pelo diabo que ele, ao invés de se arrepender de tudo que ele fez, ele simplesmente piorou o que já estava ruim. Davi, quando soube que o homem não foi para casa se deitar com sua mulher, orquestrou a morte do homem. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 e 15. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Vejam que Davi foi tão cruel com este homem que ele mandou o próprio homem levar a sua sentença de morte. Cuidado com as mensagens que você tem levado para outras pessoas. Cuidado. Nem sempre as mensagens que você carrega são vindas de Deus. Quando alguém te mandar levar uma mensagem para alguém, se tiver na dúvida, não faça. Ore antes de fazer, pois essa mensagem pode ser a sua sentença de morte. Esse homem levou a mensagem do rei Davi e vejam o que aconteceu. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos 16 e 17.
Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto, junto com muitos outros soldados israelitas. Vejam que a morte deste homem acabou causando a morte de outros soldados do exército. Ou seja, Davi, além de enviar esse homem para a morte, fez outros homens morrerem. Vamos começar a ver como um abismo chamou o outro. Davi era para ter ido para a guerra, mas resolveu descansar em tempo de guerra. Mas como não foi, viu que não era para ver, e se aproveitou da condição de rei e mandou chamar a mulher que era casada com um dos seus guerreiros. Engravidou a mulher e quis armar para seu marido se deitar com ela para fugir do adultério. Mas o homem não se deitou. Ao invés dele se arrepender, ele embriagou o homem. Ele poderia ter pedido perdão ao homem, mas não fez. Mesmo assim, o homem embriagado não se deitou. Ao invés dele se arrepender novamente, fez algo pior. Manda o homem para a morte, e com ele alguns soldados. Davi comete adultério e homicídio, e um erro foi chamando outro erro, até acontecer o pior. O que Deus quer nos mostrar nessa mensagem é o seguinte: quando nós pecamos, temos logo que se arrepender, pois o pecado ele é prazeroso e o diabo vai tentar dominar sua mente. Davi deve ter gostado de se deitar com a mulher de Urias, pois em nenhum momento ele se arrependeu. Pelo contrário, estava arrumando algum jeito para encobrir seu pecado e até talvez continuar saindo com essa mulher às escondidas. Davi deixou ser dominado pelo pecado. Ao invés de ser dominado pelo arrependimento, ele foi dominado pelo pecado. Então vemos que quando a pessoa não se arrepende, o pecado que ela cometeu provavelmente vai fazer ela errar mais e mais vezes. Por isso, o ato de se arrepender é tão importante. Se arrepender é o ato de dizer para Deus: me perdoa, eu errei. Deus vai te perdoar com toda certeza se seu perdão for sincero, mas não significa que não haverá consequências. Davi teve muitas consequências em sua família, mas não vamos ver isso na mensagem de hoje. Hoje, Deus quer nos falar que aquele que caiu em pecado se arrependa o quanto antes, para que seus pecados não aumentem e se tornem algo pior, algo sem controle. Sempre que errar, peça perdão, pois um abismo chama outro abismo, e isso vai virando uma bola de neve e depois não vai ter mais controle. É isso que Deus quis falar aos nossos corações no dia de hoje. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é bom aprender de Ti. Como é bom aprender a andar nos seus caminhos. O Senhor hoje nos mostrou que um abismo leva ao outro, que quanto mais a pessoa vive no pecado, mais ela vai se afundando no pecado e sua situação pode piorar. O rei Davi, que era um homem segundo seu coração, acabou cometendo erros em sua vida. Esse homem poderia em muitos momentos daquela situação se arrepender, mas ele não se arrependeu e acabou cometendo um adultério e um homicídio. E isso lhe trouxe muitas consequências para a sua vida familiar. Sabemos que o pecado nos leva para o buraco, e quanto maior o pecado, maior vai ser o buraco. Pai, nós não queremos andar desse jeito. Nós queremos viver uma vida reta e santa diante do Senhor. Sabemos que temos um inimigo que joga sujo o tempo todo e que tenta nos colocar no erro. Que possamos estar alertas. Que possamos estar atentos às investidas dele. Que o Senhor nos proteja de todo mal e nos livre de toda tentação. Que possamos sim nos arrepender de todos os pecados que cometemos e que não deixemos esses pecados se acumular, para que um abismo não vá chamando outro abismo. Agora, Senhor, nós te pedimos, perdoa por tudo aquilo que fazemos consciente e inconscientemente, para que o Senhor venha nos limpar, para que o Senhor venha nos purificar de todo o pecado na nossa vida. Nós não queremos andar no erro, nós queremos andar na retidão. Ajuda-nos. É
É o que te pedimos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e espero que essa mensagem tenha falado muito ao coração de vocês. Vejam que um abismo chama outro abismo e nós não podemos andar no pecado. Que a palavra de hoje tenha sido uma palavra muitíssimo abençoada para a sua vida. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais. Pessoal, e não esqueçam de compartilhar as mensagens com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir também as mensagens. Deus abençoe a vocês.